Nath, a gente não tem medo de falar em público, tá? A gente tem medo de falhar em público. Do julgamento? Do julgamento. Essa é a questão. Tomar o meu café aqui para a gente conversar sobre uma coisa importante. Quando a gente pensa em se expor, falar em público, vem aquela tensão. Isso é para todo mundo, tá? Isso é para todo mundo, é que existem níveis diferentes. Tudo isso vem da mesma origem, que é o medo. Nós vamos chamar aqui de tensão. Vamos traduzir isso, é um desdobramento desse medo, é uma tradução desse medo, nós vamos chamar de tensão, pode ser ansiedade, enfim, desespero, não sei qual que é o nível que você sente, tá? É um receio de errar. E o receio de errar é porque a gente não quer ser julgado mal, né? Nós temos medo desse julgamento. Então, a gente tem medo de ser subjugado no sentido de passar por uma avaliação negativa e alguém chegar à constatação de, nossa, essa pessoa não é boa, não. Essa pessoa não sabe o que está falando. Essa pessoa, vixe, pelo amor de Deus, exclui ela daí. E é essa tensão, esse medo que causa na gente várias coisas e o medo causa o esquecimento. Então, a gente muitas vezes esquece até o que vai falar. Isso acontece porque quando a gente quando a gente se coloca nessa posição de falar para as outras pessoas, de se expor de alguma forma, a gente está nesse caminho, nessa posição de exposição das nossas ideias, mas a gente também está expondo, de certa forma, quem nós somos. E é aí que o cérebro fica confuso, ele interpreta isso como um momento de avaliação. Então vem o pacote do medo, gente. O medo de não atender às expectativas, de perder controle, de não ser entendido. Isso tudo é originário do nosso instinto de sobrevivência. E é normal sentir isso, afinal, ninguém gosta de ser mal avaliado. Não adianta você virar para mim e falar assim, não, eu não me importo com o que os outros vão pensar de mim. Importa sim. Importa sim, importa sim. Todos nós nos importamos. Acho que isso é uma máxima, né? Todo mundo tem um pouco disso. Às vezes, quando a gente quer se livrar dessa coisa de não me importa com o que os outros vão pensar e tudo mais. É uma barreira. Tipo... Eu penso que a gente não deve se importar com algumas pessoas. Então, assim, não dá pra gente passar a procuração para todo mundo nos julgar. Tipo, olha, a opinião de todo mundo é muito importante para mim. Aí é complicado, de fato. Mas aquela pessoa que não sabe do que você está falando. Exato. Agora, entende. Agora se você está numa situação onde existem pessoas que precisam te avaliar e você precisa de uma validação para, sei lá, ser escolhido para algo, aí a gente vai ter que agradar sim, faz parte da vida. E essa ansiedade que a gente vai sentindo, ela vai nos travar, tá? Se a gente não cuidar disso, se a gente não tiver mecanismos para atravessar essa primeira fase difícil e transformar esse sentimento em algo que possa te impulsionar. Então, em vez de travar, a gente impulsiona. E esse é o tema do que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, você vai ficar comigo nesse momento porque eu vou compartilhar algumas estratégias que vão te ajudar a se sentir mais confiante na hora de falar em público. Toma meu café e a gente já começa. Oi, gente! Eu sou a Bianca Celotto, treinadora aqui na Ó Quem Fala. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confiança para falar em público, ou a falta dela, né? Porque muita gente está aqui nesse canal justamente tentando superar essa ansiedade que parece travar a nossa voz, a nossa performance. A gente ali naquela situação de exposição, naquela situação de julgamento, e aí a gente se sente travado. Então, a nossa missão é conseguir te orientar para você passar por essa situação. Claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você vai aproveitar para fazer isso nesse momento, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, gente, vamos falar de falar em público, afinal de contas é para isso que estamos aqui, tá? Nós falamos de comunicação, um dos aspectos da comunicação é dessa comunicação com o público. E aí o que é mais importante a gente entender que falar com o público vai muito além de repassar informação, tá?
É sobre compartilhar as suas ideias de uma forma que chame a atenção, que crie conexão com as pessoas e que transforme os seus pensamentos em algo que faça sentido para quem está ouvindo. Eu estava até ouvindo o podcast esses dias durante uma viagem de trabalho, Nath, e eu ouvi um escritor, jornalista e tal, e é um podcast falando sobre pessoas que saíram da internet e tal, falando sobre o que é que a gente vende hoje, né? O nosso grande ativo de valor hoje é a atenção das pessoas. Então, quando nós estamos falando de falar em público, nós estamos disputando essa atenção. E hoje nós estamos, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais condição de prestar atenção, porque é muito mais informação, a gente está cada vez mais inábil também para dar atenção. E aí é por isso que nós, oradores, comunicadores, quando a gente precisa transmitir alguma informação, nós vamos ter que empacotar isso melhor, tá? O que é importante nós já estarmos aqui combinados? É normal sentir ansiedade nesse processo. Se você não sente isso, é você que está errado, tá? É super normal. A ansiedade faz parte desse momento de tensão onde você não tem total controle da situação, tá? Quando a gente está falando para um público, nós estamos mostrando quem somos. É uma forma de exposição. A gente está mostrando a nossa história de alguma forma, os nossos valores, o nosso jeito de enxergar o mundo. E se a gente não está fazendo isso, a gente também não está encantando ninguém, também não está despertando a atenção das pessoas. Então, faz parte do mecanismo do encantamento expor talvez algo que nos coloca nessa situação de tensão também. Por isso, muitas vezes, o desafio não está em o assunto em si, né? O que você vai falar, o tema, mas em conseguir transmitir isso de um jeito claro e principalmente de um jeito envolvente. Você sabe, Nath, que esse grande volume de mentorados que nós temos hoje tem um público que são as altas lideranças que vêm para as mentorias individuais, eles reclamam muito que eles já estão nesse estágio agora de passar dessa fase de eu faço bem e resolve pro eu encanto. Eu acho que esse é o ponto que nós precisamos estar atentos, essa coisa de encantar, e você não precisa estar na rede social para fazer isso, tá? Mas quem está na rede social mais ainda, né? Isso seria com todas as gerações? Ah, sim. Todas Porque as gerações. eu acho que a nova geração ela é mais ainda difícil de você reter a atenção todas as gerações. Principalmente no área de trabalho. E às vezes, muitas gerações, por exemplo, nós de millennial para cima ali, a gente também tem essa dificuldade de causar esse encantamento intergeracional. Então é uma questão até para quem já é mais maduro de mercado de trabalho, né? Então, se esse é o nosso papo, se a gente está precisando envolver as pessoas, quando você consegue alinhar o que você sabe, o que você sente, com a forma como você se expressa, essa comunicação, claro, vai ganhar um propósito muito maior. E você não só destrava essa habilidade, mas começa a se conectar de verdade com as pessoas. E esse é o pulo do gato, tá, gente? É isso que de fato faz alguém parar, observar e falar: sabe que eu vou dar a minha atenção a você? Olha só, isso é algo de muito valor para nós nessa era moderna. Então, nós vamos entender hoje algumas estratégias para que você consiga pavimentar esse caminho para se expor sem travar, tá? Bianca, eu não gostaria de sentir nenhum desconforto. Isso não vai acontecer. Só que a gente pode transformar essa intensidade da sua ansiedade em algo que possa te mover e não te travar, tá? Então, papel e caneta, que nós vamos começar com as nossas estratégias agora. Estratégia 1. Vamos lá. Entenda o que realmente te incomoda ao falar em público. Como assim? É um processinho ali de autoanálise, conversar com você mesmo, para você identificar a origem desse desconforto, tá? Porque o medo de falar em público, ele não surge do nada, não. Ele é resultado de uma somatória de pequenas questões que juntas vão nos travando ao longo da vida. Com a quantidade, né? Milhares de pessoas que nós já treinamos, né, Nath?
o que a gente ouve muito as pessoas, muitas vezes quando elas vêm para os cursos, os treinamentos, as mentorias, e elas são colocadas na exposição, imediatamente vem uma memória. Ai, porque quando eu fiz faculdade eu lembrei de tal coisa. Ai, aconteceu comigo uma vez, um chefe meu criticou minha apresentação. A gente começa a abrir, sabe assim, ó, a caixinha das memórias, as memórias ruins. Isso vai sim afetar nossa performance se a gente não se livrar. E claro, vai variar muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem um repertório, cada um tem uma trajetória. Para alguns, existe uma dificuldade maior em organizar as ideias. Para outros, é a sensação de não estar preparado, tá? É essa sensação de que não faz a coisa da melhor forma como poderia fazer. E aí temos algumas circunstâncias que entram aí nessa avaliação. Pode ser o ambiente, pode ser a presença das pessoas, ou dependendo, né, quais são as pessoas. Algumas pessoas nos deixam, de fato, mais desconfortáveis, ou essas memórias anteriores, essas experiências que não foram tão legais. Então, o primeiro passo é olhar para dentro. E aí você vai fazer as seguintes perguntas para você mesmo. O que exatamente me deixa mais desconfortável quando eu penso em me expor? Para pensar, tenta dar nome a isso. É o medo de esquecer o que você tinha planejado para dizer? É a insegurança com a própria voz? A voz começa a fazer, sei lá, desafinar, você perde a voz, ela perde a força? Ou é a dificuldade de começar essa apresentação? Sei lá, é o medo de cair, né, ali do palco, é o medo de gaguejar, qual é o seu medo? Bianca, são todos esses, tá, mas tem uma origem ali, tem ali alguma coisa que te deixa mais desesperado, que você fica com mais pânico de acontecer com você. Quando você consegue identificar o que realmente está incomodando, dá para focar no problema e aí trabalhar nele de uma forma mais objetiva. Porque aí a gente sai, né, dessa coisa de ficar dando alimento pro monstro. Você tem? Muito, Qual muito. Em todas as minhas palestras, eu tenho duas situações onde eu percebo que eu fico muito mais nervosa, muito. Quando eu tenho um grande in-company, treinamento in-company, que é com um público muito grande, para as empresas que são muito grandes, aqueles público de alta liderança, porque o nível de exigência deles é muito maior, e é claro que eu tenho interesse de que eu seja validada, né? Eu preciso que eles olhem e falem, não, essa aqui é uma treinadora boa, é uma pessoa que vai de fato me ensinar, então eu quero passar essa imagem. E nas palestra até hoje, em toda palestra, pode ser de públicos pequenos a enormes, eu fico extremamente tensa. Então vai aqui um ponto importante, tá? Que é um pouco do que eu faço também, que é não resolver tudo de uma vez. Então eu vou passar as minhas estratégias para você agora, tá? Você vai dividir esse desconforto em partes menores, para você conseguir lidar com eles no seu ritmo. O que eu faço é tentar tornar esse processo muito mais leve, conseguindo ter o controle de tudo aquilo que eu posso. Por exemplo, se eu posso me preparar por vários dias, por que é que eu vou deixar para o último dia? Se eu posso ir com esse conteúdo muito bem organizado, por que é que eu vou tentar improvisar totalmente, tá? Então, tudo que está ao meu controle eu faço. Para poder lidar com isso em gotas. Porque, veja, quando nós já estamos na situação, já estamos com medo e está muito próximo de acontecer, é um acúmulo. E aí, para lidar com tudo ao mesmo tempo, é mais difícil. Então, com esse diagnóstico em mãos, a gente pode avançar, tá? Porque a gente vai processando isso no nosso ritmo. Então, se eu tenho uma palestra importante, por exemplo, e ela vai acontecer daqui 15 dias, o que acontece é que eu vou vivendo isso um pouquinho por dia. Então, eu vou ensaiando um pouquinho por dia e tal. É como se eu fosse decantando essa sensação, sabe? E funciona muito bem, porque quando você chega de fato na situação, você já viveu ela várias vezes, porque você ficou tratando disso vários dias. Então, é como se você tivesse se acostumado. E dá muita diferença, dá muita.
Gente, eu já fui fazer palestra com dias de preparação e já fui fazer palestra com, sei lá, me preparei um dia antes, 2 dias antes. Essa mesmo que a gente fez agora. Faz muita diferença. Por quê? Muita Tirando diferença. o final de semana, foram 2 dias. Porque a insegurança que eu sinto é justamente da falta de domínio, né? E faz muita diferença isso, a preparação. Então, olha só, se a gente já tem isso pensado, consciente, e aí é que a nossa estratégia 2 entra, porque eu vou trocar o foco do medo justamente pela conexão com o público. Isso é legal, tá? Porque quando você tira o foco do medo, você direciona a sua atenção para interagir com esse público. As coisas começam a se encaixar assim, porque você fala, olha, essas pessoas estão me assistindo, eu vou dar atenção a elas, vou me conectar com elas, vou entender, né, se está funcionando para mim ou não. Existe uma questão para quando a gente está com medo de falar em público, que é importante nós tomarmos cuidado, que é não tentar adivinhar o que todo mundo está pensando. Então, às vezes você tem uma plateia mais próxima e aí, sei lá, alguém pega o celular e faz uma cara de vírgula lá, e aí você fala, meu Deus, a pessoa não está gostando. E aí já entra aquele desespero. Não faça isso, porque aí sim isso é complicado. Isso você pode se sabotar. Porque às vezes aquela pessoa só fez aquela cara porque ela recebeu uma notícia ruim ali. Então ela não tem nada a ver com a sua palestra, com a sua fala, nada disso. Então atente-se a fazer essa conexão com esse público, mas nessa intenção de sim, de agradá-lo, de fazer ele se sentir à vontade, porque aí você não fica se preocupando com você. Qual é o lance? A gente entra para falar em público autocêntrico, a gente fica preocupado com o cabelo, com a boca que tá torta, com o que eu vou fazer com a roupa, eu tremi, eu não tremi. Foca no seu público, porque quando você desvia essa atenção de você, você foca no impacto que você quer gerar na vida das pessoas. E aí você para com essa autocrítica imediata que pode ser ali atrapalhar demais o processo de você atravessar aqueles minutos que são mais difíceis, tá? Porque essa conexão ela vai começar antes mesmo de você abrir a boca. E eu vou até te contar um segredo, viu, Nath? Contar um segredo aqui para vocês, a Nath sabe disso. Vários alunos mentorados nossos, treinandos, quando eu percebo que eles têm muito medo, a gente orienta, expõe seu medo, comunica, diga para as pessoas. Então, até nisso é importante. Pessoal, eu estou com muito medo, eu estou com vergonha aqui, olha, já vou deixar claro para vocês que eu estou me sentindo envergonhado, não estou acostumada a fazer isso. Às vezes é melhor ter esse momento de honestidade para tentar construir uma empatia ali com a plateia do que tentar disfarçar e não conseguir. Tá? Então, esse é um processo que faz você manter a intenção, o foco na sua mensagem em si, na sua conexão com o público e menos em ficar se auto-julgando e sabendo se você está ou não agradando as pessoas. Então, você vai fazer perguntas como, por que essas pessoas estão aqui? O que elas precisam ouvir que pode fazer a diferença na vida delas, que pode inspirá-las de alguma forma, ajudá-las, ensiná-las? Então, quando você alinha essa sua postura, esse seu momento de exposição com esse propósito, o nervosismo vai diminuir, eu garanto para você. E o ambiente se torna muito mais receptivo, porque a troca começa. E é nessa troca que eu consigo reter a atenção. Para que a conexão fique ainda mais natural, é essencial praticar, tá? Nas pequenas situações. E é exatamente disso que vai tratar a próxima estratégia. Então anota aí, porque a gente vai agora para a estratégia 3. Bom, chegou a hora da gente começar a pegar as pequenas vitórias e empilhá-las para construir a nossa confiança, tá? É porque a confiança, ela não surge de repente. Ela é construída aos poucos. Então, você nunca fez, nunca se expôs. Mas eu nunca me expus justamente porque eu tenho medo. Exatamente. É importante passar por esse processo de exposição, nem que seja em laboratórios menores, tá? É como se, sei lá, bombeiro, brigada de incêndio. A brigada de incêndio de qualquer
imóvel, qualquer estrutura, não faz ali o teste, o treinamento da brigada de incêndio? Então, existe uma simulação do que pode acontecer para todo mundo saber como agir. É a mesma coisa. Então, cada vez que você se desafia e consegue lidar com a situação, mesmo que de um jeito simples, menor, você está colocando um tijolinho na sua confiança ali. Você está construindo uma base sólida para crescer. Então, esses passos, por mais que você ache que isso seja pouco, veja só, você está no primeiro degrau e você já quer passar para o 10º, sua perna alcança? Às vezes a gente não consegue, vamos, sei lá, vamos para o 2º, depois para o 3º, e aí a gente chega no 10º. Porque esses passos podem acontecer em situações do dia a dia. Pode ser participar de uma reunião, fazer uma contribuição ou gravar um áudio para compartilhar uma ideia, por exemplo. Pode ser gravar um vídeo para agradecer a loja que você comprou alguma coisa. Enfim, o segredo está em criar momentos controlados onde você possa testar sem sentir toda essa pressão. Sei lá, começa a ler na igreja. Faz uma leitura ao vivo lá, né, em público. Faz uma leitura, passa o recado para o pessoal lá do time de futebol em público. Se expõe. Pegue alguma situação para que você treine. Story, grava um story. É uma forma de fazer isso, tá? Então, as pequenas vitórias são importantes porque elas mostram que você consegue fazer. E mesmo quando algo não sai exatamente como o nosso planejado, isso se torna uma chance de ajustar e de melhorar. Então, assim, nós vamos precisar fazer um acordo aqui, tá? Essas estratégias, elas funcionam se você se permitir errar. E aí, entendendo que, puxa, não saiu exatamente como eu gostaria, você vai acolher isso e vai se dar a chance do próximo, porque então a gente transforma isso num aprendizado, traduz isso em forma de aprendizado, não fui bem nisso, vou me dedicar mais para que eu possa melhorar para uma próxima, tá? O problema é, não ficou bom, não gostei, não vou fazer mais. Aí a gente não tem nem chance de melhorar. Então, você precisa se dar essa chance. Esse é um acordo que a gente tem que fazer aqui para eu poder te ajudar. Porque com o tempo, com a prática, o nervosismo inicial vai sendo substituído por uma sensação de controle e de realização. E é uma delícia. Nath, a gente tem uma história recente que eu vou contar para vocês. Enfim, se ela estiver assistindo a esse vídeo, ela vai se reconhecer aqui. Chegou para a gente uma mentorada glossofóbica. Para quem não sabe, a glossofobia é a fobia de falar em público, tá? A fobia, a pessoa, ela chega num estágio que ela sente que ela vai morrer. E aí, em 2 meses, ela subiu num palco e fez uma palestra encantadora. E assim, para 200 pessoas. Gente, quando ela desceu, essa cliente, enfim, amiga, desceu do palco, ela me abraçou e ela falou, é a melhor sensação da vida. É uma sensação de realização, de ter superado algo que impedia. Eu me lembro que na primeira sessão de mentoria, ela chorou na sessão, com a vergonha que ela tinha da exposição. A gente foi gravar um vídeo simples, ela começou a chorar. E depois subiu no palco. Fez uma palestra maravilhosa, com 2 meses de treinamento. Só que assim, para transformar essa prática em resultado, precisa dessa consistência. E aí é fundamental organizar as suas ideias. Então, já que aqui nós já temos 3 estratégias, nós vamos para a 4ª estratégia para você já começar. Primeiro a gente veio nessa parte da consciência. Agora vamos lá, vamos colocar em prática algumas coisas aí, algumas ações práticas para você já começar a fazer. Estratégia 4. Organiza a fala, né, gente? Isso ajuda. Então, tentar organizar, a gente querer tirar do papel sem colocar no papel fica difícil. Então, falar de uma forma, uma linha de raciocínio mais organizada vai facilitar a sua vida. E aí, se você entende que não tem todo esse traquejo, simplifica, porque também é importante simplificar. Muitas vezes a gente quer criar uma linguagem toda rebuscada, falar de forma invertida, fazer construções de parágrafos muito... Não, simplifica, tá? Porque essa simplicidade pode te ajudar. Então, quando você sabe
as suas ideias estão dizendo para você, se você de fato tem aquilo entendido, fica mais fácil evitar os brancos na memória e manter o controle da apresentação, mesmo que aconteça algo inesperado. E aqui uma dica fundamental. Se você for lá e tentar roteirizar essa fala e colocar lá a frase exatamente como você quer falar, eu quero falar desta forma, esquece, tá? Se você ficar muito nervosa ali na hora de se apresentar, é provável que esse formatinho vá embora. Então, pense em memorizar ali o conceito, tá? Qual é o conceito? O que é que eu preciso dizer sobre isso? Como você vai falar, na hora sai. Como você vai fazer a construção da fala, na hora sai. Então, é muito importante isso, porque senão a gente acaba também se enroscando ali na hora da memorização. Tudo vai começar com um propósito claro, o que você realmente quer transmitir. Faça essa visualização. Qual que é a ideia principal que você quer que fique na cabeça das pessoas quando você acabar a sua fala? E aí, a partir disso, organizar as suas ideias, criando um fluxo que seja simples de acompanhar. Isso não vai só deixar a sua fala mais clara, mas também faz com que ela seja mais envolvente, porque vai dar também esse aspecto mais conversado para a coisa, sabe? Menos engessado, mais conversado, vai fluir melhor a comunicação. Então, como você tem essas 4 estratégias, agora chegou a hora da gente escolher uma situação para você começar a colocar em prática. Então, você vai sair desse vídeo, tá? Assim que ele terminar. E você já vai, bom, já tenho 4 estratégias, vou fazer o mapeamento disso aqui. E você vai escolher uma ocasião aí nos seus próximos dias para você colocar isso em prática. Pode ser numa conversa, pode ser numa reunião, ou gravando, sei lá, um áudio. Você vai mandar no WhatsApp para alguém que você quer deixar a sua entonação bacana. Pode ser um vídeo que você precisa gravar para sua rede social. É importante dar o primeiro passo e começar a se sentir mais confiante. Se precisar, volta aqui. Volta aqui, reveja as partes que você sentir necessidade. Use esse vídeo como seu ponto de apoio e outros N vídeos que tem aqui no nosso canal. Tem vídeo de aquecimento vocal, vídeo para roteiro, tem vídeo para tudo. Então, você pode voltar aqui, se aprofundar um pouco mais nesses outros aspectos para que você consiga tirar isso da sua frente, destravar e começar. Claro, pode se aprofundar ainda mais, pode ser orientado, pode ter alguém pegando na sua mão e te passando as melhores técnicas e ferramentas de uma forma bem mais aprofundada através dos cursos na Universidade Ó Quem Fala. Então já entra lá para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, você aprende a transformar a sua comunicação em uma grande aliada aí no mundo corporativo, no mercado de trabalho e na sua vida pessoal também. O link está aqui na descrição, tá? Para você conhecer a Universidade Ó Quem Fala. Vai ser um prazer conduzir você aí no seu caminho da sua comunicação excelente. Obrigada por me acompanhar, por ficar comigo até aqui. Obrigada, Natália. Obrigada. Nos vemos numa próxima. Até. Tchau.